pessoal, agora nós vamos para o terceiro e último vídeo deste penúltimo módulo. E agora vamos praticar um pouco o que a gente viu no vídeo 2 com microsatélites. Você vai me ajudar a descobrir quem é o pai em um teste de paternidade e quem é o criminoso em uma análise forense. Hipotética, é claro. Como funcionam testes de paternidade? Uma das maneiras mais utilizadas é através de marcadores microsatélites, marcadores que a gente já viu anteriormente. Frequentemente se utilizam 15 marcadores, que dão uma probabilidade altíssima de que um determinado indivíduo seja compatível ou não, seja o pai ou não, ou seja aparentado ou não a outro, quando assim se deseja. Nós vimos anteriormente que os microsatélites são marcadores do tipo sequências simples repetidas, ou seja, marcadores que consistem em sequências que se repetem em tandem, várias e várias vezes ao longo de um genoma. Os microsatélites em si são repetições de 2 a 6 nucleotídeos que podem se estender a cerca de mais de uma centena ou algumas centenas de repetições desse motivo inicial. Por exemplo, ATG, 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 repetido dezenas ou centenas, algumas centenas de vezes. Se se deseja fazer um teste de paternidade, esses marcadores dos suspeitos, dos indivíduos que querem fazer o teste para verificar se efetivamente são pais, terão que ter marcadores compatíveis com a criança, com o filho ou a filha. Bom, o princípio do teste de paternidade cabe em analisar justamente esse padrão de semelhança entre as bandas, os alelos que vão ser vistos e compará-los com o filho e também a mãe dele. E nós vamos tratar de um exemplo aqui para verificar se você consegue identificar dentre 3 potenciais indivíduos quem deles é o pai. Dinâmica 1. Quem é o pai? Nós não vamos precisar analisar aqui todos os 15 microsatélites. Nós vamos fazer essa dinâmica per se de uma forma completa. Nós vamos, para o propósito didático, demonstrar alguns marcadores até nós verificarmos que 2 indivíduos podem ser excluídos e apenas um dos 3 permanecer. Se você olhar aqui, você tem M para mãe, F para filho, P1, P2, P3, 3 candidatos potenciais. Um deles apenas será o pai. A mãe é heterozigota, tem 2 bandas, 2 alelos diferentes. O filho também é heterozigoto, mas ele tem uma cópia que coincide com um dos alelos da mãe. Resta agora nós analisarmos os 3 potenciais pais e descobrirmos quais potencialmente podem continuar na nossa análise. Para que eles sejam pais, para que eles possam ainda ser considerados dentro do teste, a outra cópia alélica, se tem uma que veio da mãe, a outra deve vir de algum dos indivíduos que é o pai, considerando que um desses 3 o seja. Então, se você analisar, somente os indivíduos P2 e P3 têm uma cópia alélica que permite deixá-los ainda no teste. Enquanto o indivíduo 1, o P1, ele até tem uma cópia que também tem no filho, na mesma altura, uma banda de mesmo tamanho, ou seja, o mesmo alelo. Só que como ele é heterozigoto, muito provavelmente essa banda de cima veio da mãe, a banda de baixo veio do pai. Neste caso,
o indivíduo P1 não possui banda compatível. Assim, ele já pode ser excluído. Concordo? Partindo de que o indivíduo P1 não mais pertence, nós partimos para o nosso próximo microsatélite. Vamos analisá-lo? Bom, analisando os indivíduos P2 e P3, nós ainda não conseguimos excluí-lo neste momento, porque ambos têm cópias alélicas que estão presentes no filho. E a mãe, além do alelo que também está presente na mãe. Então, neste segundo microsatélite, nós não conseguimos eliminar nenhum dos dois remanescentes. Vamos para o terceiro. Bom, agora, se vocês observarem, para esse microsatélite, nós temos a mãe homozigoto, o filho heterozigoto, e entre os indivíduos P2 e P3, só tem um que poderá continuar. Você sabe já dizer qual é? A única possibilidade é o alelo de cima, que está no parental possível, no possível pai 3, pois é o mesmo alelo que está também no filho, enquanto que o outro alelo provavelmente veio da mãe, que é a homozigota, que só tem aquele tamanho alélico. Então, neste momento, nós conseguimos destacar o pai 3 e nós conseguimos excluir o pai 2. Ou seja, o candidato 2 e o candidato 1 já foram excluídos. Agora, resta confirmar se o parental 3, se o pai 3, realmente é o pai. E aí, mais e mais microsatélites, potencialmente até o 15º, vão nos subsidiar essa resposta. O pai 3, afinal, nesse próximo microsatélite, pode ser mantido? Pelas características, sim. Há alelos da mãe e do pai, pelo menos um de cada, que são compatíveis com o filho. Permanece como o pai. No microsatélite 4, novamente, há compatibilidade. O alelo disponível no pai 3, no indivíduo P3, é compatível com o filho, assim como o alelo da mãe. No microsatélite 5, também continuamos positivos para o P3. E para encerrar, lembrando, nós não vamos até o microsatélite 15, nós vamos ficar até o número 6. E se você olhar, na verdade, continuamos com o P3. Vamos considerar que esse padrão se mantenha independente dos alelos, dos genótipos, né, em cada microsatélite. E que então chegamos à conclusão de que o P3 é sim o pai deste filho ou desta filha. Assim concluímos essa breve dinâmica para identificar o pai por um teste de paternidade utilizando marcadores microsatélites. Dinâmica 2. Quem é o criminoso? Agora é uma pergunta muito mais difícil de responder do ponto de vista prático. Se nós temos a arma de um crime e vamos supor que somente e tão somente os suspeitos aqui mostrados, os genótipos dos suspeitos, tenham tocado essa arma, fica fácil de identificar do ponto de vista genético, se a amostra de DNA conseguir ser coletada apropriadamente e discriminada. Agora, num cenário de um crime, frequentemente muitas pessoas podem estar por perto, várias outras pessoas já estavam naquele ambiente antes, deixando rastros de DNA de diversos indivíduos, tornando bastante difícil a identificação somente pela via do DNA. Então, a investigação forense é um procedimento muito mais complexo, né, do que uma análise de paternidade em si. Mas vamos considerar aqui que somente os indivíduos suspeitos tocaram ou estiveram presentes na cena do crime. E vamos discriminar quem é compatível com a amostra de DNA que foi extraída na cena do crime. Ou seja, na análise forense aqui nós vamos ter que ver se o indivíduo
nós vamos identificar que o indivíduo que é efetivamente o criminoso tem as mesmas bandas, o mesmo padrão, o mesmo genótipo que o que foi encontrado no DNA da amostra do local do crime. Temos então a amostra e os suspeitos. Quem você acha que continua? Bom, pelo padrão de bandeamento, só podem continuar os indivíduos 1, 2 e 4. O indivíduo 3 tem um padrão de bandeamento diferente. Ele tem um genótipo homozigoto, apenas um dos alelos, portanto, então nós podemos eliminá-lo. No caso do microsatélite 2, quem poderá continuar? Quem continua e quem fica livre? O indivíduo 4, dessa vez, tem um genótipo diferente, então ele pode ser eliminado. Eliminamos o indivíduo 4 também. Para o microsatélite 3, o que faremos? Nós temos o suspeito 1 e o suspeito 2. Mas para esse microsatélite, ambos têm o mesmo genótipo. Então nós ainda não conseguimos discriminar quem é o criminoso. Vamos para o próximo? Agora, acho que nós temos a nossa resposta. Já marquei aqui, inclusive. Nós temos apenas o primeiro indivíduo com o mesmo genótipo que a amostra para esse marcador. Então, provavelmente, se a gente continuar tendo o mesmo padrão de bandeamento até o microsatélite 15, este seja o criminoso de fato. Microsatélite 5, respaldamos essa confirmação. E o microsatélite 6 também. Lembrando, para propósitos didáticos, nós encerramos aqui, não vamos até o microsatélite 15. Mas, para uma situação real, seria necessário que esse padrão se confirmasse até o último microsatélite, para dar alta probabilidade de que sim, esse é o criminoso. Veja quantas aplicações que os microsatélites têm na nossa vida. Quantos problemas eles podem resolver. Com isso a gente termina esse módulo, mas calma aí, tem mais um para vocês assistirem. É o módulo que vai tratar especificamente de PCR e as inúmeras aplicações que essa técnica tem na nossa vida. Não percam!